Olá, aqui é Sebastião Everton, sou educador social e indico o livro Pedagogia da Autonomia, que é um livro bem conhecido, mas que me trouxe uma experiência muito profunda. E eu queria comentar um pouco da minha experiência com a leitura desse livro. O meu repertório de Paulo Freire é bem pequeno, mas foi muito significativo. Inicialmente, eu tive contato com Paulo Freire num processo de educação popular, num curso de educação popular, em que estávamos trabalhando um método de alfabetização. E foi a partir desse método de alfabetização e também do contato com educandos e educandas da minha comunidade que eu pude compreender o poder da palavra geradora. E que eu pude compreender que as pessoas aprendem a partir das suas histórias, mas também ensinam a partir delas. E nesse trabalho foi muito legal porque existia, toda uma construção em torno de imagens e de temas muito ligados ao cotidiano dos moradores. Então, por exemplo, entender que o P vinha da alça da panela, que o T vinha do rabo do tatu, e era um mundo de curiosidades e de contação de histórias, cada sílaba, cada palavra que a gente trabalhava. E isso foi muito inspirador, porque posteriormente eu assumi uma coordenação pedagógica na minha cidade. Antes disso eu tinha atuado na Fundação Fé e Alegria, e durante os nossos encontros, de uma formação continuada, eu pude pesquisar e conhecer também um pouco mais dessa paixão por Paulo Freire. Eu tive bons educadores que eram muito apaixonados por Paulo Freire, e isso me trouxe muita convicção de que era um lugar muito feliz. E a partir desse processo formativo e dessa busca, dessa procura e dessa curiosidade que eu vim tendo, eu consegui aprofundar algumas coisas, inclusive para eu utilizar nos espaços e também na minha prática, para que eu pudesse refletir o que eu estava fazendo e como é que eu poderia aperfeiçoar isso que eu fazia. E foi muito profundo todo esse conhecimento que eu tive, principalmente nesse contexto da autonomia, em que ele apresenta alguns valores para o processo educativo, questões que são fundamentais, importantes, questões éticas, porque ele faz uma tradução de coisas que, em alguma medida, ou eu compreendia, ou eu já tinha algum tipo de consciência, no conceito dele ali, uma consciência mais ingênua, e que eu passei a ter uma consciência mais crítica. Eu passei de uma leitura rasa e talvez superficial para uma leitura mais crítica, uma leitura dessa sociedade a partir de uma provocação e dessa sugestão de um outro caminho, um caminho que dê mais conta e que seja mais humanizador para lidar com esses buracos humanos, com essas ausências, com essas nossas falhas sociais. E a partir disso, eu compreendi que ele traduzia muito. Ele traduzia muitas questões. E principalmente, para mim, o que fica mais forte em toda essa minha aproximação com Paulo Freire foi desse magnífico processo em que ele diz para a gente que a palavra transforma, e de que a educação ela é um lugar muito interessante para o tratamento, para o trabalho com a palavra, inclusive de ensinar o poder da palavra, o poder da gente transformar, o trabalho como algo que seja prazeroso, como algo que transforma a nossa sociedade. Enfim, então esse é o entusiasmo que eu trago nesse caminho, pouco, com pouca leitura e com pouco repertório, mas ao mesmo tempo muito profundo, de um compromisso não apenas coletivo, de entender como é que a minha prática educativa ela pode se dar no trabalho em grupo, mas também de compreender o meu compromisso individual daquilo que eu falo e faço na maneira em que eu ajo na sociedade.
Então fica essa dica, Pedagogia da Autonomia, e depois a gente continua a prosa aí para a gente ver se vocês também se sentiram tão tocados e tocadas quanto eu fui.